Porque a crença que você tem hoje, você criou para te levar num determinado ponto da sua vida também. A vida não é aquilo que aconteceu com você, mas o que você fez a partir do que aconteceu, que te traz todo um aprendizado para você mudar seu futuro. Faço de tudo, eu não me economizo. Esse era o significado da crença. Sim. Só que eu comecei a levar isso para dentro de casa. Eu era tão imparável que dentro de casa eu só estava trabalhando. Hello everybody! Please be welcome. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Talkland, essa terra de conversa boa. E vocês estão vendo que eu estou de novo aqui em São Paulo, nos estúdios de Alphaville. Eu tô chique, não tô, galera? Tá louco, tá demais. Muito. E eu só tenho convidado topzera. Por quê? Porque o Thiago, ó, é fera. Ele seleciona a dedo os melhores pra colocar nessa mesa aqui comigo. Gente, e hoje eu tô com uma pessoa que vai falar sobre um tema... Foi um dos primeiros cursos que eu fiz na vida. Quando eu comecei na minha jornada empresarial, esses cursos, assim, mais voltados ao autoconhecimento, se não me engano, foi o primeiro curso que eu fiz. Vocês já ouviram falar aí em PNL? Então esse é o papo de hoje e eu estou com um Master Trainer aqui na minha frente, que é o Bruno. Ô, Bruno, se apresenta pra galera do Talkland. Oh, gratidão. É uma honra estar aqui, tá? E vai ser uma honra também poder compartilhar, né? Eu atuo aí já há alguns anos nessa área. PNL é o que eu vivo, PNL é o que eu faço, PNL é o que eu ensino, é o que eu amo. Que legal. E vai ser um bate-papo bacana aqui. Com certeza, com certeza. Vamos começar compartilhando com a galera. Com a galera! Vocês estão vendo que eu tô até com a língua enrolada aqui, ó, pra falar com o Bruno. Vamos compartilhar com a galera, então, o que é PNL, Bruno? O que significa isso? Bom, PNL, né? Se a gente for... Vamos a poucos minutos aqui, né? Vamos. Porque a gente pode procurar vários vídeos, YouTube, Instagram, Tá. o que é PNL, Google, né? Pai Google aí que nos diga. Verdade. PNL, o nome já enrola a língua. Aham. É um nome meio estranho quando criaram. Programação Neurolinguística. Bom, se eu falar PNL bem rápido, PNL é ciência, filosofia, não é nem técnica que muitos vão colocar. Tá. É uma filosofia que ensina as pessoas sobre como que a mente funciona, como que você pode atingir melhores resultados através daquilo que você conhece sobre si e o que você pode potencializar das suas capacidades, competências, conhecendo sobre as suas crenças, sobre seus valores e colocando isso dentro de uma linha coerente para que as suas conquistas sejam factíveis para o seu dia a dia. Eu posso ser mais assertiva usando técnicas de PNL? Bom, PNL como técnica, nós temos vários movimentos que te auxiliam a ser mais assertiva. Desde a comunicação, porque a gente tem ali linguística, né? Sim. Então ela é uma filosofia que te ensina que através da sua comunicação, os seus pensamentos, o que te faz alcançar ou não o que você deseja na sua vida. Então é uma forma de você se conhecer melhor, ser mais assertivo na vida em todos os âmbitos. Seja família, relacionamento, vida sexual, profissão, empresa, como você disse que já fez na sua era empresarial, né? Então, toda essa área de liderança, vendas. Então, a PNL, ela atua no processo de te ensinar qual é o padrão de comportamento que te afasta ou te aproxima daquilo que você deseja. Já ouviram aquela frase famosa, né, gente? Quem não se comunica, na minha terra falam, se estrumbica. Não sei se aqui falam assim também. Mas comunicação é tudo, né, Bruno? Então a gente pode determinar o futuro de um bom negócio, de um bom relacionamento através de uma boa comunicação. Com certeza. E você consegue ajudar a galera através dos seus cursos de formação? Claro. Vamos lá. E como que... A questão é como que se dá, Mas né? eu posso perguntar uma coisa primeiro? Sim. Qual é a diferença do PNL do Bruno pro PNL tradicional? Porque eu já ouvi aqui, gente, que tem uma diferença aí e a coisa pode ser até um pouco polêmica agora, hein? Atenção, vocês. Mas isso é coisa de Thiago, hein? Isso é coisa de Thiago, hein? Vamos lá. A PNL tradicional. Vamos lá. Existe a PNL tradicional, que é uma PNL clássica no mercado, assim. No mercado de PNL de desenvolvimento humano, você vai ver dois tipos de PNL. PNL clássica e PNL sistêmica. Tá. A PNL que eu trabalho, Bruno, é PNL sistêmica. Claro, mas qual é a diferença de tudo isso? A PNL clássica, que é a PNL tradicional, ela surgiu lá nos anos 70 e é a mesma coisa da origem. Tá. Ela não acompanhou a evolução. É como se a PNL fosse somente aquilo. E o que é a PNL dos anos 70? Ela identificou como que as pessoas alcançam seus resultados, alguns profissionais específicos. Foi assim que a PNL surgiu. Analisando alguns perfis. Analisando perfis profissionais, o que deu certo, o que não deu. Isso, tá. Como que ele comunica que chega nesse resultado, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele acredita. Tá. Né? E chegaram nessa filosofia chamada PNL.
Na Certo. época chamado como técnica. Então nós tínhamos técnicas específicas para lidar com modelagem, técnica específica para lidar com comunicação assertiva, técnica específica para lidar com traumas, que aí nós Olha. usávamos a linha do tempo. Usamos até hoje, só que de uma forma mais ampla. Tínhamos técnica de cura de alergia, cura de fobia, baseado na linguagem hipnótica. É Isso. mesmo? Exatamente. Só que era muito o quê? Técnica. Uhum. E era num baseado somente no 1 a 1 e como se a PNL fosse uma receita de bolo. Para alergia você tem que usar essa técnica, para fobia essa, para comunicação essa, para resultado essa. Entendi. Então você não conseguia pensar a PNL. É só aplicar aquilo que já estava escrito. E teria que seguir. A risca. É como se fosse uma receita. Agora o médico te passou uma receita, você precisa da técnica de cura de alergia. Você precisa Sim. agora da técnica de compulsão. Entendi. E era só muito direta. Engessada. Tá. E aí nós tínhamos inclusive uma ideia da PNL clássica que ela era usada de forma manipulativa. Por quê? Devido à linguagem, ela às vezes não deixava muito com que as pessoas alcançassem as respostas por si só. E isso veio na evolução da PNL e no crescimento, ali por volta dos anos 80, alguns outros profissionais surgiram e colocaram outras formas, agregaram outras ciências dentro da PNL. A PNL ela não é uma ciência em si, ela é uma ciência baseada em várias outras ciências, baseadas na psicologia, Gestalt, psicologia sistêmica com a Virginia Satir. Foram esses profissionais que foram modelados na época. Sim, aham. E ela surgiu há muitos anos, filosofia desde 1890. Uau. Então, ela é mais antiga que 1970. Só Sim. que os livros vão falar que surgiu só em 1970. É segredinho. Tá? Tá. Inclusive, PNL, o nome não surgiu, neurolinguística, em 1970. Surgiu em 1930 com outro escritor que ninguém cita. Tá? Alfred Korzybski. Olha então, só. várias coisas assim. Então, a PNL clássica, ela meio que se tornou uma PNL muito pragmática, de técnica específica, mas que não conseguia traduzir no dia a dia da pessoa. Então, uma pessoa que fazia um curso de PNL clássica, ou faz hoje, ela tem dificuldade de identificar como que a PNL funciona no dia a dia, na própria vida. Ela só enxerga, agora eu vou ter que precisar de uma cura de alergia. Agora eu vou precisar de uma boa formulação de objetivo. Ela só pensa em caixinhas fechadas. E se o problema tiver entre caixas, nada vai acontecer. Não consegue visualizar uma possibilidade. E é aí que entra a PNL do Bruno. Aí a PNL do Bruno, PNL sistêmica, onde eu aprendi com Robert Dilts, os criadores, né, que trouxeram, agregaram mais e mais. Tá. Inclui-se a PNL clássica, só que inclui-se uma visão da PNL filosófica. Ela é uma PNL em que ela é traduzida para o dia a dia de cada pessoa. Como que você, no seu dia a dia, pode aprimorar a sua comunicação, mesmo que seja uma visualização, que seja algo de alergia, mas você não precisa aplicar especificamente uma técnica de alergia. Você consegue mentalmente já dar uma direção melhor para sua própria mente. É como se fosse uma forma mais inteligente, não que a outra não seja, Sim, né? sim. Mas mais analítica e mais precisa da utilização da técnica. É como se ela fosse mais prática. A outra você pensa em receitas e caixinhas. Certo. A PNL sistêmica, você vive ela o tempo todo. A partir do momento que você faz uma formação, você sabe levar isso para outra pessoa de uma forma simples, integrada na vida dela, mas também você está vivendo isso de uma forma muito natural. E tem alguma relação com energia? Pode ser que sim. Na PNL a gente não entra em termos de energia, nós entramos em termos de significados na parte científica de estados internos. Tá. Então a PNL clássica, ela estuda os nossos estados emocionais? Não estuda tão profundamente. Ela estuda a sua linguagem. Somente linguagem. Na sua comunicação você alcança esse resultado. Na PNL sistêmica nós incluímos um pouco mais do que é o estado emocional, do que são os estados de presença, estados de recurso e como você ativa isso naturalmente no seu dia a dia. Que a partir do momento que você ativa isso, você já sabe os princípios da PNL naturalmente, você consegue se direcionar na vida de uma forma mais eficaz, mais tranquila, leve e fluida. PNL sistêmica, ela ensina a fluidez. A partir do momento que você entende o seu cérebro, você consegue fluir através dele também. De uma forma simples. Você não precisa pensar em técnicas. Eu ia te perguntar agora, porque se a gente analisar toda essa explicação, parece que a gente tem que fazer algumas voltas, mas fica natural depois que a gente aprende a técnica? Fica natural. Pelo menos a forma que quem ensina a PNL sistêmica, a minha forma, nesse caso eu trago para mim, porque foi uma forma que eu sempre quis
É um método trazer. seu? Você desenvolveu? Ou foi, Não desenvolvi. foi um compilado daquilo que de melhor você absorveu? Exatamente, é um compilado de tudo aquilo que eu vivi com aqueles que criaram a PNL sistêmica. Entendi. Né? Com um dos grandes mestres que eu tenho, o Stephen Gilligan, que é um dos maiores discípulos de Milton Erickson, da linguagem ericksoniana, da hipnose ericksoniana. E eu aprendi com ele que tudo que você quiser na sua vida, se você trouxer para o campo da sua experiência, antes de qualquer tipo de explicação, você consegue entender e aprender de uma forma muito mais rápida. Então, a PNL comigo lá, eu faço ela de que forma? Eu não quero que você pense nas possibilidades na sua vida de aplicar algo. Tá. Eu quero saber o que você está vivendo hoje e a gente já pode colocar isso em prática nesse momento. A PNL também utiliza a da hipnose, pelo que você disse. Sim, a hipnose ela está dentro através de uma linguagem, não em estados hipnóticos que a gente vai te induzir. Eu ia te perguntar agora, você consegue me hipnotizar agora, se você quiser? Não faça isso! Se a gente entrar numa hipnose, praticamente você está, porque você está num estado de presença. Você está num estado entregue com você mesmo. Hipnose é um estado de atenção plena. Então, ninguém coloca alguém em hipnose. A pessoa é que se coloca. Exato, no estado de atenção. E na PNL, nós utilizamos isso para pessoas colocar no estado de presença. Apenas atenção com ela. Então, eu tiro das suas distrações, por exemplo, se for num atendimento, né? Na PNL sistêmica a gente tem essa outra diferença. Tá. Nós ensinamos a parte terapêutica da atuação. Como que você atua na liderança, numa empresa, na venda, numa psicoterapia, como que você inclui em todas as áreas da sua vida. A gente inclui isso. Só que como que a gente inclui também a hipnose? A hipnose ela só vem na nossa forma de comunicar. Então, tirar as distrações, focar em si mesmo, trazer seu estado de Vamos falar um pouquinho pra galera como é que a gente pode hipnotizar, então, alguém? Por exemplo, quero conquistar o Fernando Gruber, como se eu não o conhecesse. Nós vamos ter um problema? É, porque vai depender dele. Ah, caramba! Sempre depende do outro. Essa é a questão. No desenvolvimento humano tem muito disso. Né? Eu vou fazer... Não tem como fazer na isso. Na PNL clássica, gente, tinha essa ideia de manipular. Eu achei que eu ia acabar com os problemas de vocês agora, mas não foi dessa vez, então. É que nós não temos essa questão, é respeitar a vontade do outro. Tá. Né? Então, tudo é o que é seu. Tá, Somente mas se eu estou em um processo de venda, vamos lá, eu estou querendo vender alguma coisa para alguém. Tem alguma forma de me portar ou de algumas palavras que eu posso utilizar, que eu posso ser um pouco mais persuasiva com essa pessoa? Com certeza. A questão não é nem a palavra que você vai escolher antes de falar com a pessoa. É justamente na comunicação com essa pessoa que nós vamos criar um estado que nós chamamos de um estado de confiança mútuo. Tá. A venda, o segredo da venda que nós trazemos para a PNL é criar um estado de confiança, um ambiente de confiança mútuo. A partir do momento em que você está aberto para compreender a necessidade, você consegue, através da sua linguagem, conversar na necessidade do outro. Então, é o ouvido ativo, que precisa estar presente. Estado de atenção. Então, nós colocamos a escuta ativa para identificar. Por exemplo, na PNL, nós utilizamos 3 nomenclaturas. Visual, auditivo e sinestésico. Visual é aquela pessoa que está mais ligada à imaginação. Tá. Visualizar as coisas. Um cliente visual, ele imagina, por exemplo, eu vou comprar um armário, um sofá, ele já está imaginando como fica o visual da sala. Eu vendo viagem, me ajuda aqui. O que eu posso colocar lá na minha agência que vou fazer com que a pessoa compre na hora de mim? Aí depende. Se o seu cliente ele está procurando assim, eu quero ter uma experiência de paisagens, eu quero visualizar as coisas, eu gosto de paisagens, eu gosto de ver coisas bonitas, de estar em locais bonitos. A palavra beleza é visual. Então, se você quer conversar com alguém que é visual, fale em termos visuais. Então tá. Então, você está querendo ir, por exemplo, para Londres e você está falando lá porque o visual é lindo, quero tirar fotos maravilhosas. Que lindo, porque lá nós temos pontos turísticos que vão fortalecer muito a sua imagem. Então, eu vou fortalecer aquilo que você está me trazendo que é importante para você. O que é importante para você na sua linguagem? O seu visual. As fotos, a memória visual. Agora, se for uma pessoa auditiva, é aquela pessoa que está mais ligada a museus. Eu quero ir porque eu quero visitar o Museu do Louvre, eu quero pegar várias informações legais, ouvir tal música, eu quero ouvir isso das pessoas. Quando eu falar que eu fui em tal lugar, eu vou ouvir isso das pessoas. Então, ela está sintonizada no canal auditivo, você vai falar. Inclusive, eu percebo o quanto é importante. Aí você vai dar o quê? E tem alguma forma rápida de eu pegar o canal de aprendizado da pessoa pra eu saber, essa é visual, essa é auditiva, essa é sinestésica? Postura. Pela minha postura, eu sou o quê? Você agora, por exemplo, está visual auditiva. Tá.
Porque, ó, ri alto, fala mais alto. Eu tô parecendo aquelas prof fazendo torradinhas. Ó, risada alta. Quando ri, levanta a cabeça. Né? Então, nós temos uma postura. Ok que as suas mãos estão aqui, mas você levanta. E a sua postura tá mais aqui, ó. Você levanta pra falar. E um tom de voz, inclusive, um pouco mais aro, mais agudo. Tá. Então, a gente já identifica que você tem um visual um pouco mais predominante. Tá? Então, a gente percebe, por exemplo, cores combinando. Já é visual. Então, opa, aquela pessoa ali já tem Preciso um caprichar. nível de organização. Então, eu já teria que, pra mim, pro meu atendimento, eu precisaria deixar a agência bem bonita, com temas de viagem, já que instiguem a pessoa a querer estar lá, tirando foto naquele lugar, por exemplo. Sim, com certeza. Se a sua agência, para um visual, tiver imagens desorganizadas, o visual não vai se sentir bem ali. Ai. Tá. Olha só, aquela Então, baguncinha já não vai rolar. Bagunça não vai rolar. Tá. Para um auditivo, se tiver na sua agência que pessoas que falem alto demais vai incomodar. Olha. Então, porque tá ele quer atendendo ser alguém, ouvido. vai pra fora. Se na sua agência, por exemplo, tiver alguém que toca pessoas demais, conversa tocando, sabe aquela pessoa? Ela é muito sinestésica, eu só não tô te tocando porque você tá longe. Mas eu já tô vendo aqui, ó. Essa pessoa é mais sinestésica. Se ela estiver falando com o auditivo, não vai rolar. Entendi. Porque o auditivo, ele quer ouvir, ele não quer toque. Então, nós temos que saber. Entendi. Claro que eu tô falando aqui, parece muito taxativo. Mas não é, porque às vezes a pessoa pode mudar o canal na hora. Eu mesmo aqui, eu tava no visual, me imaginando como é que tá aqui. Só que agora eu tô mais auditivo, me ouvindo. Sim. Então, nós mudamos a todo momento. Isso é muito interessante de saber. Porque realmente eu tinha essa impressão taxativa de que uma pessoa auditiva, ela só seria auditiva. Mas não, então. Não, eu vou nós alternando. Somos todos. Nós somos todos. Que bacana. Né? Nós temos todos os sentidos. Visão, audição, sinestesia, olfatia e gustação. Sim. Só que nós podemos gravar memórias de cada forma. Então, esse é um problema também da PNL clássica. Não tá aí uma permite. diferença. PNL clássica, ela é taxativa no visual auditivo sinestésico. Tá. A PNL sistêmica, ela amplia as possibilidades. Que o seu visual auditivo sinestésico, ele muda de acordo com aquilo que você precisa no momento que você se encontra, para gravar uma memória, para lembrar uma coisa. Então, a gente está sempre nos três. Entendi. Não existe essa coisa. Eu sou auditivo, eu sei. Inclusive, você também é visual e sinestésico. Eu tenho que dizer, eu estou. Está. Aham. Porque é um estado daquele momento necessário. Então, olhem que desafio para o interlocutor, para alguém que faz um atendimento. Ele tem que analisar o momento da pessoa, porque pode alternar. Exatamente. Se a gente falar na PNL, o segredo não é nem você saber desses pontos. O segredo da PNL é saber ouvir. Somente isso. Então, e como o ser humano tem dificuldade de ouvir coleguinha, né? Tem. Já ouve, às vezes, colocando uma ideia, interpretando, e a PNL sempre fala, ok, ouve, mas essa informação ela não é sua. É da outra pessoa. Não importa a sua interpretação. Importa a interpretação do outro, que eu quero compreender o que ele está falando. Se eu já coloco a minha interpretação, eu já crio um conflito. Sim. E são esses conflitos que a gente vê nas empresas, que é um já querendo colocar a interpretação no que o outro ouve. Por quê? Porque ninguém está ouvindo. Em todos os relacionamentos, né? Caramba. Ouvir não é só receber a informação falada. Ouvir é saber qual é a emoção que está por detrás daquilo. Então, a venda também está atrelada a isso. Com certeza. PNL ensina isso. Ô, Bruno, e como é que você chegou no PNL? Me conta a tua história, vai. Vou contar, então. Eu tenho uma tia que já está há anos na PNL, se não me engano, já há mais de 30 anos na PNL no Brasil. É precursora da PNL no Brasil. É uma das... Né, eu não vou falar que ela é uma das precursoras, não, porque ela não é, mas ela aprendeu com eles e ensina. Caramba, mas no Brasil já chegou há quanto tempo? 40 e poucos anos. Nossa! Né? A PNL, na verdade, quando eu chegou fiz aqui, o curso, achei que era novidade. a PNL chegou aqui assim que saiu anos. lá, né? Por volta de 80, 85, ela chegou aqui. Né? Mas não chegou com PNL, chegou com experiências, né? Cursos experienciais. Né? Sim. O pessoal começou a vivenciar a PNL. Eu comecei, na verdade, estudando, vivenciando com 14 anos. Né? Eu participei de cursos de PNL para crianças, para jovens. Logo lá, daquele primeiro... Por influência da sua tia. Por influência. Eu fui, por escolha. Ela nem me convidou. Eu falei, eu quero aprender o que você faz. Eu vejo, admiro muito até hoje. Eu falei, eu quero. Eu me mudei, inclusive, para casa dela. Fiz o curso e já fui chamado para monitorar as turmas.
Olha. A partir desse momento, eu já comecei meio que a atuar com a PNL. Eu levei para os meus estudos, levei para colegas, levei para minha vida. Comecei a vivenciar isso com 14 anos. Sim. Né? Hoje eu falo, tem 18 anos hoje? Tem 18 anos desde esse momento. Até foi uma informação chocante, gente. Eu vi ali, o Bruno, ele trabalha com PNL há 18 anos. Eu falei, Thiago, quantos anos ele tem? Eu tenho 32. E sim, foi com uns 14 anos. Mas tá explicado, né? já, por esse início, né? Tá explicado. E foi nesse movimento que, vivenciando com os jovens, eu levei pra minha vida e comecei a levar para as pessoas ao meu redor. E aí foi na formação e dentro do próprio instituto dela eu já trabalhava. Né? E dali eu fui fazendo as primeiras turmas de coaching, né? Coaching desde 2007, fazendo. Então comecei em 2004, coaching fiz em 2007. E ali, coaching em 2007, constelação em 2007, e aí por aí foi. A parte sistêmica. E foi ali que você conheceu o amor da sua vida? Conheci. No caso, o amor da minha vida é trabalho? Não, amor da vida, assim, amor afetivo mesmo. Vamos lá. O amor da minha vida, né? A Bianca, que tá aí comigo. Né? Estou com ela também. Não, deixa eu contar pra galera, né, gente? Vocês viram que passou aqui pela mesa desse podcast uma família incrível, né? Começamos com o pai, depois veio a filha e agora tem o genro aqui. Vocês estão percebendo? Com a Bianca eu conheci ela na jornada. Não, assim, não da PNL, né? Sim. Eu conheci buscando. Ela buscadora, eu buscador. E nos conhecemos vocês fazendo o acharam mesmo uma coisa curso. que nem estavam procurando, né? Fazendo o mesmo curso, nos conhecemos e ali, um ano depois desse curso, é que a gente foi começar a namorar e aí já engatamos namoro, casal. Aí já foi a vida toda. Já foi o boi com a corda e pronto. Já juntou tudo. Entendi. Então, e hoje a gente tem essa atuação também conjunta, né? Sim. Eu especificamente na PNL, ela na constelação e um auxilia o outro. Diretamente. Que bacana. Então, você falou que a sua tia trouxe começou a atuar há cerca de 40 anos. Você sabe de onde vem, aonde foi escrito pela primeira vez o termo PNL? Enfim, a gente falou sobre constelação hoje já, veio da Alemanha. Qual é a raiz do PNL? Bom, aí agora nós temos várias. Vamos abrir a caixa preta. Se você pegar livro de PNL hoje, vão falar que ela foi criada em 1970. Tá. Por John Grinder e Richard Bandler. Tá. Os dois que realmente eles... eu honro muito eles, porque eles levantaram a bandeira da PNL no mundo. Tá. Porém, surgiu só com eles naquela época? Também não. Junto com os dois, tinham Judith Delosier, que é uma das mães da PNL sistêmica, que é uma que veio trazendo muito mais para PNL depois. Sim. E Frank Puselic, ou Puselic, que foram todos para a Universidade da Califórnia. Richard Bandler... Eles são espertos, né? São. O Richard Bandler, ele era um cara específico na área de tecnologia, então ele fazia tradução de livros, aliás, de livros não, de filmagens do Fritz Perls, pai da Gestalt. Olha. E aí, então, como ele traduzia, transcrevia, ele já foi captando as técnicas de Fritz Perls. Então, foi por ali que a PNL surgiu com Fritz Perls, por isso. Nesse movimento, nós tínhamos ele também observando as aulas de Virginia Satir, professora, mãe da psicologia familiar, psicologia sistêmica, na universidade. Então, ele foi observando como que ela fazia e já foi fazendo as transcrições dele. John Grinder, na época, ele era monitor na universidade e ele estava fazendo um movimento para estudar gramática. E aí ele chamou vários alunos que fizeram um grupo de monitoria com ele e trouxe o primeiro livro chamado Gramática Transformacional, a influência da comunicação no nosso processo emocional, mental, evolução. Ali seria o primeiro livro da PNL. Sim. Porém... Não tinha esse nome ainda. Não tinha. Tá. Né? O nome PNL, segundo um dos meus professores, falava que os dois estavam andando de carro pela universidade, foram parados pelo guarda, e o guarda falou: que livro é esse? Ele falou: PNL. E não tinha nada disso. São as histórias bestas para falar de PNL. Mitos. Porém, na literatura, em 1930, tinha um cientista de gramática e semântica chamado Alfred Korzybski. E neste livro, Ciência e Sanidade, né, traduzindo, ele já falava de neurolinguística e neurosemântica. Sim. Ou seja, a PNL.
Antes ainda, em 1890, nós tínhamos Caramba! lá As pessoas já mais estudavam isso, enquanto a gente achava outras que eles estavam coisas. dando uma retada um na cabeça do outro. Não! Estavam estudando PNL Não, já. tá lá. Ó. Antes, por exemplo, nós tivemos ali o William James. Quem é o William James? Ele é o pai da psicologia moderna norte-americana, Sim. que também tem a filosofia de William James. Lá atrás, ele que falou de visual auditivo e sinestésico sobre a influência emocional. Caramba, E antigo. tudo falando, foi a PNL que Aham. trouxe. Não foi a Sim. psicologia. Sim. Então eu honro a psicologia porque a PNL tem as mesmas fontes da psicologia tradicional, da psicologia ciência. Sim. Só que cada uma foi para um caminho. Viés. Ela foi para um viés mais científico, nós fomos para um viés mais pragmático, né? E mais integrativo, vamos dizer assim. Sim. Então a PNL surgiu neste movimento. Pós isso, aí nós temos aí estudos de Maslow, Douglas McGregor, de psicologia humanista, Maslow com as psicologias das necessidades humanas, que ele que trouxe essa ideia de autorrealização. Né? Tem pessoas no Brasil que falam de autorrealização porque não conheceram realmente a ciência de Maslow. Porque ele que pegou 3 profissionais específicos e falou por que Da as pessoas são pirâmide. tão realizadas, né? Ah. E depois que ele trouxe essa pirâmide Foi das depois necessidades só. ainda. Começou com PNL, minha gente. Não, Até igual. a história da pirâmide. Não, E vai não. seguindo, né? A PNL a gente fala que ela começou com um movimento chamado Movimento do Potencial Humano, que é MPH, que começou com Maslow e a psicologia humanista. Depois, alguns estudiosos que trouxeram para Esalen, que é o Instituto Esalen, que se tornou a sede de estudos de desenvolvimento humano no mundo. Olha. Tá? Nessa sede, nós tivemos vários profissionais, inclusive o aluno Aldous Huxley, do livro Admirável Mundo Novo, era um deles que estavam ali criando o segundo movimento potencial humano. Show. Depois desse movimento, aí que surgiu John Grinder, Richard Bandler, que trouxeram a PNL como ela é hoje. Aí Isso. nós temos hoje Robert Dilts, vários outros. É como se fosse uma grande ciência que foi moldada por vários E foi evoluindo. estudiosos e percepções diferentes e movimentos diferentes. E agora até se divide em linhas diferentes de Né, acordo é. com E se eu for falar aqui, a gente vai É, muito várias. interessante. Eu acho que esse podcast está sendo muito legal para quem já ouviu falar de PNL alguma vez, conheceu as origens, as raízes da PNL. Eu não conhecia, gente. Achei incrível isso. Até porque a gente vai entendendo como é que ela foi concebida, né? Isso Não, e aí nós temos as buchas, né? Ah. Nesse Esalen, Ah, Instituto Esalen, foi onde surgiu a PNL, onde surgiram movimentos maiores que trouxeram a parte da sistêmica e principalmente o que nós temos no mundo hoje, o treinamento comportamental. Foi Olha. tudo deste mesmo local. Por isso que a gente fala que a PNL é a raiz, ela é a fonte, ela é a base de muita ciência de desenvolvimento humano, porque trouxe essa questão de comunicação dali. Bruno, então você já está há 18 anos trabalhando, ensinando pessoas, mentorando pessoas, aprendendo junto com as pessoas. Aprendendo. Mas me conta, quais foram as mudanças mais incríveis e mais perceptíveis que você já conseguiu enxergar em um mentorado seu ou em um aluno seu durante esse tempo? Tem como puxar algum ali? Nossa, eu não vou falar que é fácil, mas levantando aqui, pessoas que lidaram muito bem com grandes traumas de família, com filho, às vezes, inclusive bem recente, né? A PNL fez com que um dos nossos alunos auxiliou diretamente o seu filho que estava a ponto de perder todas as coordenações motoras do corpo. Nossa! É uma doença muito rara que ataca degenerativa, que ataca 1 a cada 1 milhão. Se eu não me engano, um pouco, 0,1 a cada 1 milhão, uma questão assim. E ele deu um depoimento, falei, graças a você na PNL que deu essa oportunidade, que nós conseguimos trabalhar a mente do meu filho e o processo biológico também. Mas e hoje então ele não deixa teve, né? eu tentar entender um pouco. A gente fala muito sobre ressignificar. Adoro. Mas então me veio justamente essa palavra agora. Eu tava esperando as perguntas. Vamos falar pra galera um pouco sobre o que é essa ressignificação? Tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com esse menino? Com esse menino especificamente, foi um trabalho mais mental, dando recursos. Inclusive, eu ficava no telefone direto com o pai dele, que é o nosso aluno, falando o tempo todo. Ó, você vai falar assim, assim com ele. Só vai falar dessa e dessa forma.
né? Ou seja, você vai dar recurso ensinando ele a tomar consciência do que ele está vivendo, né? Não que nós fizemos, a PNL curou. Não é isso. A PNL fez com que o pai tivesse recurso suficiente para lidar com a situação e ter recursos pessoais para dar recurso para o filho a lidar com uma situação que seria mais difícil da família. Então, assim, seria uma perda. Ele ia andar de cadeira de rodas, não teria movimento. Hoje ele tem, né? E Isso por essas uma questão de 2 instruções meses. que foram repassadas ao pai, que do pai foram repassadas ao filho, fizeram com que ele não perdesse os seus movimentos. Auxiliou. Não falo que não perdeu o movimento devido a isso, porque tem toda uma questão biológica. Fisiológica, né? Também. Fisiológica. A PNL não retira isso. Entendi. Né? Por mais que nós estudamos a parte emocional das doenças e tudo mais, nós não tiramos que isso também pode ser um efeito biológico. É o seu corpo, é a sua biologia, a sua fisiologia que tem isso, e nós temos que tratar isso dessa forma também. Sim. A questão é que a forma de comunicar, vamos lá, isso começou pelos estudos de crença. Tá. Por Robert Dilts. Tem um livro, inclusive, chamado PNL e Saúde, que foi um dos maiores estudos de crença. Tá. A crença e a saúde, ela tem uma direção específica conforme a força da nossa mente. O potencial da nossa mente pode potencializar a doença no malefício ou potencializar a cura. Isso é uma prova, nós não temos que questionar devido à psiconeuroimunologia. Caramba! Tá? Então, aquela coisa de que a cura começa pela mente é verdade. A cura começa pela mente, sim, porque a mente cria as doenças também. A mente cria os problemas e dos problemas nós somatizamos. Somatização vira um sintoma maior cuja causa seja algo mais interno. Então, a doença ela é apenas um processo que a gente precisa olhar porque tem algo mais profundo. Então, eu crio a doença e eu consigo, através também do meu poder mental, curar a doença que eu criei? Eu não quero criar isso de uma forma tão taxativa para não tirar o efeito da biologia. Entendi. Tá? Porque a biologia, as nossas células, nosso corpo tem um conjunto com isso. Nós temos, inclusive, um grande estudioso chamado Bruce Lipton, que é um biólogo que estudou o efeito das células sobre o efeito da nossa mente. Inclusive o livro dele, né, a Biologia da Crença. Entendi. E qual que é a ideia? A forma como nós estamos incluídos dentro de um ambiente específico, pode ser um ambiente doentio, que a gente chama de ambiente doentio. Seja um ambiente que não acredita em potencialização da mente, não acredita em coisas boas, só fala coisas ruins, só quer criticar, julgar. Isso tende a criar um ambiente de células destrutivas também, degenerativas. Caramba, eu vou nutrindo as minhas células do mal. Com esse tipo de informação. Então, ou você cria um ambiente cujas células também vão fazendo um movimento de expansão de solução. Então, você pode criar esses dois tipos de ambiente. O Bruce Lipton deixa isso bem classificado cientificamente para nós. E as crenças funcionam da mesma forma, que é a nossa mente. Que tipo de ambiente interno você está criando para você? São as crenças. Então, esse é o tema que eu amo demais. Então, deixa eu me controlar, porque... Não, vamos lá, vamos falar de crença agora, porque eu quero saber... ressignificar tá nisso. Tá, eu quero saber se eu consigo, através da minha mente, mudar as minhas crenças. Não necessariamente. Não? Porque eu preciso saber o quanto essa crença ela é benéfica em outros pontos. Esse é um grande problema do desenvolvimento humano. Olha aí, gente, eu posso achar que eu tô me melhorando, mas eu tô me piorando? Pode ser apenas uma ilusão. Porque a crença que você tem hoje, você criou para te levar num determinado ponto na sua vida também. Nós temos a frase que toda crença é limitante. Gente, dinheiro é lindo, né? Vamos dizer que... Como é que a gente faz, por exemplo, para trabalhar isso? Ó, tá vendo? Outra limitação. O dinheiro é lindo, coloquei ele num quadro, nunca gasto. Aí nós temos um problema. Eu tô fazendo tudo errado. Não, mas essa é a questão, que a nossa mente, ela amplia tudo. Sim, né? sim. E ao invés da gente buscar, esse é um grande problema do desenvolvimento humano, ou profissionais de desenvolvimento humano que querem, nossa, você tem uma crença limitante, que é apontar para as pessoas que têm uma crença limitante. Para os profissionais de desenvolvimento humano, eu tenho um alerta. Cuidado, que essa é a sua crença. Olha... Porque quando nós apontamos que alguém tem uma crença limitante, eu olho de uma forma limitada para o potencial que eu tenho de ajudar alguém. Essa crença, ela pode ter trazido essa pessoa, inclusive até você. Se você tirar ela, ela sai de você. Olha, então, loucura. Assim, crença não é simplesmente um processo que a gente vai tirar de nós. A gente vai aprender. Assim como nossas histórias, né? Nós temos a linha do tempo, uma vida que a gente fala. A vida não é aquilo que aconteceu com você, mas o que você fez a partir do que aconteceu, que te traz todo um aprendizado para você mudar seu futuro.
E as crenças funcionam dessa mesma forma. Quando você muda uma crença, a crença ela é limitante porque ela tem uma caixinha para funcionar. Quando você recontextualiza ela, você só aumenta a caixa. Você só muda de caixa. Então, os contextos são diferentes. Então, toda crença é limitante porque você precisa colocá-la no contexto adequado, guardar o benefício. E aí tem uma outra limitação que é o quê? Eu quero colocar minhas crenças profissionais dentro de casa. Claro que vai ser limitante. Então, não bate. Não bate. Por exemplo, eu tinha uma crença, apesar de ser uma palavra muito forte aí nas redes de alguns treinadores, eu sou imparável, né? Eu falei, eu sou imparável profissionalmente, que eu queria colocar assim, eu faço de tudo, eu não me economizo. Esse era o significado da crença. Sim. Só que eu comecei a levar isso para dentro de casa. Eu era tão imparável que dentro de casa eu só estava trabalhando. Você não então, cumpria o seu papel. Essa crença me limitou dentro de casa. Então, ela é limitante no meu âmbito familiar, no meu contexto familiar. Mas ela é limitante no meu contexto profissional? Não. Talvez, dependendo do limite ou do contexto que eu tiver, ela vai se tornar limitante. Mas ela se tornou limitante no contexto familiar. A minha família é tudo pra mim, só que eu preciso focar no meu ganho financeiro aqui agora. Eu não vou poder estar com meu filho. Família é tudo, mas eu não vou poder estar com meu filho. Vou ter que me abdicar de um dia. Então, isso é um acordo. Se eu não puder fazer isso, então a família também está me limitando. Então, é sempre um entrelaço que o ser humano ele é uma completude, ele é integrado, ele é sistêmico. Ele não é uma parte profissional, uma parte pessoal, não, ele é o todo. Só que de acordo com determinados contextos, você vai ter que trazer a mentalidade adequada para aquilo. Então a crença funciona assim, de acordo com o ambiente que você está e vai se alocar naquele momento. E quando é que eu percebo que uma crença me faz mal? Quando você não está aguentando mais determinado problema, ou cria-se um sintoma, uma dor de cabeça. Se eu paraliso também. Paralisa por alguma de razão. Algo. Só que aí nós temos um problema. Talvez não seja a crença que você tem que esteja te limitando. Talvez seja a crença que você queira ter que está te limitando. Um problema das pessoas é se iludir demais. Eu acredito que o dinheiro é sujo, só vou colocar que o dinheiro é limpo na minha vida. Aí eu coloco, o dinheiro é limpo, o dinheiro é limpo. Eu sonho, o dinheiro é limpo. Nossa, o dinheiro é limpo, eu tô forçando lindo. a barra da crença. Você tá forçando a barra e esquecendo o porquê que você criou que é sujo. Então, a outra que tem força emocional sempre vai se fortalecer diante de uma incongruência pessoal. Então, todo tipo de conflito, de sentimento negativo ou de alguma doença que vem aparecendo, que eu perceba, eu já tenho que ligar o alerta e correlacionar com alguma crença que eu tenha ou com alguma crença que eu esteja querendo colocar para mim. Também. Porque a que você quer colocar pode estar combatendo uma que você não queira, que já é limitante naquele momento. Então, qual é a limitação? Nós nunca sabemos. Eu não sou uma pessoa que possa falar assim, você tem essa crença limitante. Não. Só a pessoa pode identificar, aqui tem uma limitação. Mas aqui tem uma limitação, não aqui tem uma crença limitante. Aqui tem uma limitação. Olha, tá vendo que você encontrou um limite, não consegue passar? Limite é isso, ó, meu limite, eu não consigo ir além. Então esse é o limite. Vamos estudar o que está por detrás disso. Pode ser uma crença, pode ser uma mentalidade, pode ser um comportamento que você não viu. Pode ser uma identidade que você ainda não identificou, uma questão de propósito, uma questão de missão. Pode ser várias coisas. Então, não posso deixar taxativo algo. Então, por isso, no desenvolvimento humano, o que importa é o que a pessoa está trazendo. Qual é a limitação e incômodo que ela traz naquele momento, ou seja, o sintoma. E toda forma que ela pensa sobre aquilo pode ou fortalecer ou pode enfraquecer. Em uma, como é que a gente chama? Em um estudo de PNL, em uma mentoria de PNL, como é que você trabalha? São grupos? Hoje você trabalha com formação de profissionais. Com formação, né? Sim. Mas as pessoas que atendem as pessoas. Por exemplo, eu descobri que eu tenho uma enxaqueca crônica e eu quero tentar, através da PNL, buscar o que está me provocando isso. Existe essa possibilidade ou não? Há essa possibilidade, né? Que todo processo crônico ele está envolvido com algo interno. Sim, tem algo interno que potencializa o processo crônico. E eu consigo, através de um estudo de PNL... Ó, nós tivemos, inclusive, estudos desse livro, PNL Saúde, do Robert Tildes, ele fez com a própria mãe. Um estudo de crenças que ela tinha sobre, não a doença, mas a mentalidade que ela tinha sobre a vida. Olha! Porque toda mentalidade, ela vai envolver sobre o processo. Então, eu não quero saber o que você... pensa sobre a doença. Eu quero saber o que você pensa sobre a vida. E aí eu vou encontrar o limite. Que aí nós temos aqui um limite, um sintoma que está trazendo o reforço dos sintomas da enxaqueca crônica.
Olha só. Então, eu não quero saber o que você pensa pela enxaqueca. Eu quero saber o que você pensa pela não enxaqueca. E daí pela você já continuidade. lê a pessoa, você já começa a enxergar quais são as suas crenças. Aí começa a ver, ela vai Aham, falando, eu vou aham, sintonizando as palavras. Ah, é porque eu não consigo fazer. Ah, não E consigo. aí começa o processo de ressignificar. Começa um processo de identificação. Entendi. Começa um processo de ressignificação também. Porque a Aham. ressignificação é autoconsciência. A Tá. partir do momento em que eu tenho consciência, que eu acabei de falar, que eu não consigo algo, Uhum. opa, eu já estou me colocando na condicional. Tá. Uhum. Então já é uma consciência. A consciência já traz a mudança. Já Então, é um trazer processo. a consciência já é uau. Já é. já é um Agora, efeito senão, ou a pessoa se torna ignorante. Não tem como. É. Se você é consciente de algo, já sabe, Meu não filho, fez nada, vamos lá, né? Tá na hora. responsabilidade sua, né? Então, Bruno, e PNL pra todo mundo? pra todo mundo. É? Pra todo Então não mundo. existe limite de idade. Se eu quiser trabalhar a PNL já com a minha filha de 12 anos, eu Dá consigo? pra trabalhar. Inclusive, eu Você começou especificamente, cedo. eu comecei com os 14 anos, Aham. mas em grupo que tinha crianças de 9. Claro que quando são grupos Sim. de crianças, se forem grupos, nós limitamos crianças dentro de um grupo. Não colocamos Sim. com adulto específico. Uhum. Em atendimentos com adulto, a partir de 14 a 15 anos, nós já conseguimos colocar com adultos junto. Tá. Uhum. Claro, porém a atenção é um pouco diferente. Uhum. A abordagem deve ser diferente, a PNL, eu dinâmica. atendi crianças de 7 É. anos com PNL. Então, foram processos incríveis para lidar com fobias de escuro, medos, e foram processos lúdicos. Nossa, a PNL que ela bonito. ensina que para cada pessoa é uma forma. Aham. Então, é para todo mundo sim. Só que aí vem um porém. Ah. Para todo mundo que queira se conhecer um pouco mais, esteja aberto a conhecer não Estar só o seu aberto potencial, é fundamental pra tudo, né? como as fraquezas. Esse é o problema. Aham. Então você vai ter que estar aberto a tudo. Opa, esteja aberto a tomar Eu quero consciência. enxergar o que é bom e eu tenho que enxergar Pra principalmente enxergar o que não é bom. você tem que enxergar aquilo que você diz que não é bom, que te potencializou a chegar até aqui. Uhum. Esse é um Então, conhecimento meio Se a sistêmico. gente fosse explicar para as pessoas agora, de uma forma bem prática, a PNL, como seria? De uma forma bem prática, Isso. observe a si próprio. Observe no sentido, se escute mais, preste bem atenção nas palavras que você usa. Que emoção Palavra você tem poder, agora? né? Palavra Isso é tem muito. Essa é uma muito. frase muito Só que importante. a palavra tem poder, não é só a palavra dita pela língua, é a palavra na mente. Então, por mais que você tenha a palavra assim, eu posso querer saber, ou posso não querer saber, o pensamento que você já traz, ele já tem um reflexo emocional. Então, se você quer conhecer a PNL de uma forma muito prática e simples, qual a emoção que eu tenho agora, neste momento? Dá um nome para ela. Tristeza, raiva, nojo. A gente chama isso de inventário, é a tomada de consciência. Como é que você está sentado agora? Para o pessoal que está assistindo, eu poderia. Quer melhorar seu estado de presença, seu estado de atenção, acalmar o corpo, acalmar a mente? Observe como que está o seu quadril sentado agora nesse momento. Está todo encostado? Como é que está a sua respiração? Está fluindo rápido, lento? Uhum. Só assim a gente já vai se identificando. Ok, como é que está seu pensamento? Rápido? Está pensando no futuro, no passado ou está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Tem mais sons ao seu redor? Tem um pássaro. Passou um carro aqui. Tem mais pessoas aqui falando. Ok. E como é que você está neste momento? Acalmou? Tomada de consciência gera consciência emocional. Na consciência emocional você é mais efetivo e assertivo nas decisões. Uau. A inteligência emocional atua nesse movimento, autoconsciência. PNL e inteligência emocional está bem atrelado, está bem junto. Amei, eu amei. E como é que as pessoas fazem, Bruno, para serem mentoradas por ti? Ai, meu Deus. Bom, eu tenho meu Instagram, né, tá sempre trabalhado em conteúdo, entregar um pouco do que eu sei, dicas, né? Bruno Ferreira PNL tá lá. Nós vamos começar alguns trabalhos no YouTube. Por favor, então compartilha agora com a Algumas galera. dicas. Temos a formação em PNL, né? Dentro do meu próprio Instagram, tem acesso a mim lá, fazendo perguntas. Eu tô sempre mentorando, inclusive direto, de uma forma bem gratuita. Tem dúvida, eu vou mentorar, vou te dar razão o que tá acontecendo. Que legal! Né? Então a Tem gente alguma pode... crença, pergunta, eu vou te falar, vou te direcionar. Que Né? show! O meu objetivo não é que você venha Sim. experimentar a PNL só através de um curso. Não. Legal. É que você já entenda
entenda que a PNL já está com você. Uhum. Então, Bruno, vamos fazer uma coisa legal, então? Pode, vamos lá. Você que está assistindo a esse vídeo agora, coloque aqui embaixo algumas crenças e a gente pode bolar uma live, alguma coisa, para falar sobre crenças limitantes das pessoas. Aí a gente cita essas, Show! vamos direcionar. E aí a gente vai trocando figurinha e falando um pouco de PNL. Combinado? Combinado. Olha aí, ó, a gente terminou um podcast já combinando mais conteúdo. Isso aí é demais, Perfeito, é demais. Adorei. Vamos fazer isso, vamos fazer. Bruno, obrigada de coração por ter vindo aqui ao Talkland. Eu acho que quando a gente fala de potencializar e melhorar a comunicação das pessoas, a gente está fazendo um bem imensurável, porque eu acho que todos os nossos grandes problemas e os grandes problemas do mundo começam através de dificuldade de comunicação, né? Sim. Então, por que não potencializar uma coisa tão linda, que é fazer com que as pessoas possam se comunicar melhor, né? Então, gente, sigam o Bruno, entrem em contato com ele, façam mentoria com ele. Nós precisamos, inclusive eu preciso me comunicar melhor, aprender cada vez mais, para que tenhamos mais leveza e mais facilidade de interagir com as pessoas de forma gostosa, né? Perfeito. Obrigada demais! Eu que agradeço, conte sempre comigo, estou aqui com você. E qualquer dúvida, pode mandar lá. É isso aí. E nos vemos na live, então, hein, com galera? Certeza. Até mais, gente. Valeu. Mandem esse vídeo pros amigos de vocês e nos vemos no próximo. See ya. Bye, bye.